Fala galera, eu sou o Matheus e esse é o canal Papo de Bola. Venho trazer hoje para vocês um vídeo sobre a 21ª rodada do Brasileirão. Vamos ver tudo o que aconteceu na rodada. Esse é o primeiro vídeo do canal, então você que gostar, já deixa o seu like, já manda para alguém para a gente poder estar fazendo o canal crescer, porque isso é muito importante. Mas agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Não podemos começar esse vídeo sem falar do jogo histórico que tínhamos no Maracanã entre Flamengo e Vitória. O Flamengo venceu o Vitória por 8-0 no Maracanã, fazendo assim a maior goleada do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. A maior goleada que tínhamos era de 7-0 entre 3 jogos. São Paulo e Paysandu em 2004, Goiás e Juventude, Cruzeiro e Bahia em 2003. Um jogo que o Flamengo conseguiu impor a sua força e mostrar o seu favoritismo e ganhar de 8-0 do Vitória no Maracanã, que não tinha perdido nenhum jogo de mais de 2 gols de diferença do time do Vitória no ano. Então foi uma vitória do Flamengo muito importante para a sequência do time no campeonato. Destacar a atuação de 3 jogadores do Flamengo, o time por completo jogou muito, mas não dá para falar de todos aqui. Samuelino, Pedro e Arrascaeta. Samuelino, enfim, conseguiu balançar a rede pelo Flamengo, sai do Maracanã com 2 gols e 3 assistências, 5 participações diretas para gols. Ele participa do gol do Luiz Araújo, mas a assistência não é dele. Então ele participa de 5 gols direto. E o último que conseguiu esse feito, que é muito grande, foi o Arrascaeta, se eu não me engano, em 2019. Fazendo assim, então, o Samuelino faz uma partida brilhante pelo Flamengo. O Pedro chega ao seu 102º gol no Maracanã, mostrando que não pode sair desse time titular do Flamengo, do Felipe Luiz. O Flamengo chega a 46 pontos no campeonato com um jogo a menos. O Vitória fica com 19 pontos na 17ª colocação. E o que a gente imaginava aconteceu, o Vitória anunciou a demissão do treinador Fábio Carille. Já imaginava que poderia acontecer isso. Como eu citei aqui, o Vitória não tinha perdido no ano por mais de 2 gols de diferença. E essa derrota tão chocante para o Flamengo com certeza traria consequências para o trabalho do técnico Fábio Carille, que foi demitido do clube e não é mais treinador do Vitória. Tivemos também um jogo entre Palmeiras e Sport. O Palmeiras ganhou de 3-0 em casa, mostrando também que é um dos favoritos a esse título. A gente sabe que quando o Palmeiras chega é muito difícil de acompanhar. O Palmeiras ganhou com 2 gols de Flaco Lopes e um gol do Gustavo Gomes, que particularmente eu gostei bastante da jogada ensaiada que teve no escanteio e saiu o gol do Gustavo Gomes. Uma curiosidade, o Palmeiras estreou o seu terceiro uniforme, um uniforme alternativo, que é uma homenagem à seleção brasileira, e trouxe essa sorte para o Palmeiras. Ganhou do Sport por 3-0 e se mantém como vice-líder do campeonato com 2 jogos a menos do que os demais e um jogo a menos que o Flamengo, né? E o Palmeiras, que ainda pretende anunciar mais contratações essa semana. Todo mundo falando aí que o André está acertado e seria um jogador chave para esse elenco, um jogador que faria o Palmeiras ainda ser melhor, ter um elenco mais qualificado para brigar por esse título do Brasileiro. Tivemos também Vasco e Corinthians em São Januário, o Vasco que perdeu por 3-2 para o Corinthians e assim afundando mais ainda o time do Vasco no campeonato, que está em 16º lugar no campeonato com 19 pontos e só não é o 17º porque o Vitória perde em saldo de gols. O Corinthians, uma vitória muito importante para o Corinthians por 3-2, que dá um respiro para o trabalho do técnico Dorival Júnior e deixa ele trabalhar mais tranquilo no cargo de treinador do Corinthians. Tivemos os gols de Maicon, Guinegão e Gustavo Henrique para o Corinthians. E de pênalti, Verratti diminuiu e o Ryan também marcou o segundo gol do Vasco, sendo assim a derrota do Vasco por 3-2 para o Corinthians em São Januário. O Cruzeiro ganhou do Internacional por 2-1, se mantém na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um grande trabalho do Leonardo Jardim, né, que para mim é o melhor treinador do campeonato até então, porque não tem um time muito estrelado e consegue fazer esse time jogar muito bem. O Cruzeiro, como eu disse aqui, que se mantém na 3ª colocação e tem um time de destaques entre Caio Jorge, Fabrício Bruno e Matheus Pereira.
São os 3 jogadores que vêm mais performando ali no time do Cruzeiro e vem fazendo um grande campeonato, como eu disse, na mão do Leonardo Jardim. Um belo gol do Matheus Pereira, né? Que tem uma breve semelhança ali com um gol que o Messi fez em 18-19 contra o Betis, né? Lá na Espanha. E o Caio Jorge fez o segundo gol do Cruzeiro, um gol também muito bonito do Caio Jorge, que mostra a grande temporada que o atacante do Cruzeiro tem e pelo Cruzeiro, e fez ele ser convocado pela seleção brasileira junto com o Fabrício Bruno, que, como eu disse, é um dos destaques do clube. E uma derrota muito ruim para o Internacional, que bota ainda mais o trabalho do Roger Machado na corda bamba, que já estava pressionado pela eliminação para o Flamengo e para o Fluminense na Copa do Brasil, e o Flamengo na Libertadores deixa o Roger Machado muito perto de talvez vir uma demissão para o técnico colorado. Tivemos outros resultados na rodada que foram impactantes para a tabela. Temos Bragantino 4, Fluminense 2, Grêmio 0, Ceará também 0, Bahia ganhou de 2-0 do Santos, o Mirassol ganhou do Fortaleza por 1-0, grande partida do Mirassol, né? Grande campeonato do Mirassol. A gente achava, né, que o Mirassol brigaria por rebaixamento, para não ser rebaixado e só se manter na Série A, e hoje o clube briga por Libertadores e Sul-Americana. Grande trabalho do Rafael Guanais, que vem fazendo o Mirassol ser um time bem competitivo na Série A, muito importante isso. Também tivemos Botafogo 3, Juventude 1, grande vitória também do Botafogo, muito difícil ganhar lá no Jacone. O Botafogo tem um respiro, né, no campeonato, precisava dessa vitória para se manter ali no G6. E o São Paulo ganhou o Atlético Mineiro por 2-0. Fechando assim o G6 do Brasileirão com o Flamengo com 46 pontos, Palmeiras com 42, Cruzeiro com 41, Bahia com 36, Botafogo com 32, fechando o G6 o Mirassol com 32 pontos, que é a surpresa do campeonato. E o Z4, que briga pelo rebaixamento, né, para não ser rebaixado no campeonato, o Vitória com 19 pontos, o Juventude com 18, Fortaleza com 15, que vem fazendo um péssimo campeonato, ninguém esperava esse campeonato do Fortaleza, e o Sport, que é o lanterna com 10 pontos, vem muito mal o Sport no campeonato, né? E a ressalva para o Vasco, em 16º, mesma quantidade de pontos do Vitória, mas não está na zona de rebaixamento por conta do saldo de gols. Galera, esse foi o vídeo, muito obrigado por todos vocês que ficaram aqui até o final. Como eu disse, é o primeiro vídeo do canal, então deixem nos comentários tudo que a gente pode melhorar, toda crítica construtiva é bem-vinda, para a gente poder estar trazendo um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? No mais, curta, deixa o seu like. Se não gostou do conteúdo também pode deixar o seu dislike, não tem problema. E mandem esse conteúdo para todas as pessoas que vocês puderem, para poder estar crescendo esse canal, porque é muito importante, tá bom? Tamo junto, galera, e valeu!